Recentemente, o assunto de fraudes contábeis surgiram na mídia com um anúncio feito em janeiro de 2023 pela varejista Americanas, onde a empresa afirmou possuir inconsistências contábeis, ao qual estimam um valor de 20 bilhões em dívidas com instituições financeiras, não adequadamente qualificadas nos seus balanços. Para alguns investidores, uma notícia sobre uma empresa cotada na Bolsa de Valores que possui números fraudados foi um total choque. Afinal, estamos falando de uma empresa ao qual passa por auditoria interna e externa. É negociada há mais de 20 anos na bolsa e seus controladores são empresários conhecidos e respeitados no mercado. Apesar de tudo isso, esse tipo de história já aconteceu outras vezes e com certeza acontecerá novamente com outras empresas. Alguns investidores se perguntam se tinha formas de enxergar essa fraude ou se há como antecipar outras que podem acontecer. A ideia desse vídeo é fazer você entender um pouco mais sobre o assunto e explicar a única forma que um investidor de ações pode reduzir o seu risco nesse tipo de situação. Mas exatamente, o que são fraudes? Quando falamos de fraudes contábeis, nos referimos a todo tipo de manipulação intencional nas informações financeiras com a ideia de ocultar ou distorcer a real posição da empresa. Isso pode envolver executivos, controladores, administradores ou até mesmo os próprios contadores da empresa. Posso citar para vocês alguns casos e exemplos mais comuns de fraudes, como a criação de transações fictícias para gerar um aumento falso de receita, a ocultação de perdas ou dívidas nos demonstrativos para aparentar uma melhor saúde financeira do negócio e uma margem superior de lucratividade, ou até mesmo uma contabilidade criativa, onde propositalmente classificam alguns itens dos demonstrativos de forma criativa para criar a aparência de um negócio melhor. Como, por exemplo, uma empresa lançar despesas normais do negócio como investimento em ativo fixo, visando inflar o seu patrimônio líquido. Justamente com a ideia de evitar ao máximo a possibilidade de fraudes e manipulações, o International Accounting Standards Board, que é uma organização independente governada por um conselho composto por especialistas em contabilidade de diversos países, desenvolveu um padrão de normas contábeis para ser usado mundialmente. Esse padrão é o International Financial Reporting Standards, desenvolvido para fornecer aos usuários de relatórios financeiros uma base comum de normas e princípios contábeis para avaliar e comparar as informações financeiras de empresas em diferentes países. A criação desse padrão foi uma resposta ao aumento da globalização da economia e à necessidade de padronizar as práticas contábeis para garantir a transparência e a confiança nos mercados financeiros internacionais. O objetivo final é fornecer informações financeiras confiáveis e comparáveis aos investidores, acionistas e outros usuários da informação financeira, independentemente do país em que a empresa esteja localizada. As empresas cotadas em bolsa, além da própria auditoria interna, também devem passar por uma auditoria externa. Essa auditoria externa é realizada por uma empresa independente e sem ligação ao grupo. A ideia dessa auditoria é fornecer maior confiabilidade aos dados que a empresa está passando ao mercado, assegurando maior transparência e confiança ao mercado. Mas, apesar das normas e regulações, existem empresas que conseguiram criar fraudes que trouxeram prejuízos bilionários para a sociedade, afetando desde investidores, fornecedores, clientes e principalmente funcionários. Para nos aprofundarmos no assunto, vamos entender o caso da fraude da Americanas e relembrar outro caso que também aconteceu no Brasil. A manipulação que aconteceu na Americanas foi sob uma operação chamada de risco sacado. O risco sacado é uma operação financeira onde existem 4 personagens envolvidos. O primeiro envolvido é o sacado, no caso, a Americanas. O sacado deseja comprar algum produto ou matéria-prima para a operação do seu negócio. O segundo envolvido é o cedente, ou fornecedor. No caso, a Nestlé, que deseja vender o Kit Kat para a Americanas comercializar. Seu terceiro envolvido é o Banco Bradesco, ao qual fornece um limite de antecipação ao fornecedor. O quarto envolvido é o sistema que une o Bradesco, a Americanas e a Nestlé, onde a Americanas cadastra a nota fiscal, a Nestlé utiliza do sistema para antecipar o pagamento e recebe à vista por parte do Bradesco. E no final dos 30 dias da nota fiscal, o banco cobra essa dívida, acrescida de juros da Americanas.
Como que a Americanas conseguiu fraudar isso? Ela lançava nos seus demonstrativos a estrutura dessa operação como contas de pagamento de fornecedor. Assim, quando o banco quitava essas dívidas, a conta deixava de existir. Afinal, o fornecedor tinha recebido. Porém, a dívida com o banco continuava existindo, algo que nos seus balanços não eram refletidos. Assim, os investidores não sabiam a real dívida total da empresa, ao qual hoje é estipulada em 47,9 bilhões de reais, sendo mais da metade dessa dívida somente com bancos. Outro caso ocorrido no Brasil foi o do Banco Pan-Americano, caso que quase levou o próprio Silvio Santos à falência. A fraude foi reflexo de um acúmulo de irregularidades cometidas pela então administração do banco. No geral, ela se utilizava de vários meios para inflar o patrimônio do banco, assim dando mais credibilidade ao Pan-Americano frente às organizações que forneciam recursos para as linhas de crédito e também ocultava muitos resultados negativos. Então, o banco costumava apresentar receitas fictícias e as dívidas eram ocultadas. Na carteira de créditos cedidos, ou seja, a parte contábil que relatava empréstimos de clientes que o banco não conseguia mais cobrar e então vendia por um valor muito menor para as outras instituições, ela informava um valor menor de 1,4 bilhões. Mas para o Banco Central, os outros bancos informavam que haviam comprado do Pan-Americano em torno de 5,59 bilhões. Outros casos envolviam a própria carteira de crédito comercializado do banco, onde vários clientes já haviam quitado seus contratos, mas continuavam tendo sua dívida somada como crédito que ainda estavam ativos. Assim, fazia parecer que o banco estava vendendo mais crédito do que de fato vendia. Nesse caso, depois de todo o processo de auditoria, o rombo total descoberto foi de 4,3 bilhões de reais. Então, sabendo que existem normas que padronizam a contabilidade das empresas, que aquelas cotadas em bolsa devem passar por auditoria externa e ainda assim existem fraudes, exatamente como o investidor pode se defender disso? É impossível acreditar que um investidor médio, igual eu e você, podemos simplesmente ler os demonstrativos de uma empresa, estudar, fazer uma pesquisa e descobrir números fraudados. Até mesmo equipes altamente capacitadas de fundos de investimentos que trabalham diariamente tentando estar informados sobre uma mesma empresa, que estão em contato com o grupo de relações com investidores e conseguem realizar reuniões diretas com o CEO delas, não chegam nem perto de descobrir fraudes. Outro ponto a se lembrar é que as próprias auditorias externas, totalmente independentes, também acabam sendo enganadas pelas manipulações. Além de que, muitas vezes nem os próprios funcionários internos, conselheiros ou acionistas majoritários têm conhecimento das fraudes que estão acontecendo. Assim, a única forma que o investidor pode se proteger contra isso é com o conselho mais batido de todos: a diversificação. Como podemos ver na imagem, a diversificação consegue fazer com que, conforme você amplie o número de ações na carteira, o risco específico de uma empresa diminua dentro do seu patrimônio total. Isso porque o risco do seu patrimônio não fica tão dependente do investimento nessa empresa, e sim pulverizado entre várias empresas. Assim, caso você investisse em uma ação como a Americanas, a queda no preço da ação teria um impacto muito menor no seu patrimônio do que se você estivesse concentrado nessa ação. É claro, uma fraude financeira é um evento totalmente fora da curva. Na verdade, são muitos poucos os casos. Porém, devido ao impacto causado, eles costumam ser muito lembrados. Apesar da raridade do evento, a precaução de investir de forma consciente e montar um patrimônio de forma estratégica deve sempre prevalecer. Um obrigado para você que assistiu até aqui. Se você quiser me apoiar, se inscreve no canal e curte o vídeo.